graça do Senhor, amém? Que a paz do Senhor esteja com todos nós nessa noite abençoada. E já quero, antes de mais nada, agradecer a Deus pela oportunidade e que o Senhor esteja acompanhando cada um de nós aqui dentro. Que a potente mão dele esteja sobre as nossas cabeças, nos dando entendimento, fluidez da palavra dele em nossos corações. Amém? Os irmãos podem se assentar, glorificando o nome do Senhor, que Ele é digno de todo louvor, toda adoração. E por Ele e para Ele são todas as coisas. Amém. Glória a Deus. Igreja, eu não sou digno de estar aqui no altar, mas pela misericórdia e pela oportunidade, eu não sou uma pessoa perfeita, mas o Senhor me incumbiu dessa missão. E nós somos soldados do Senhor. Quando Ele nos coloca para ir na terra, a gente tem que ir. Independente se você está machucado, se você está feliz, exaltando o nome dele. Eu lembro uma vez que o pastor disse que por muitas das vezes as pessoas não entendem que quando a gente sobe, às vezes no altar, às vezes a gente está ferido, machucado. E não é fácil não, amados. Eu me emociono muitas vezes quando a responsabilidade às vezes nos cai sobre nós, que a vontade nossa mesmo, carnal, é de nem subir aqui. Para falar, sendo sincero com vocês. Porque a opressão do inimigo é tão grande, é tão forte, que nos faz até às vezes desistir da própria vida. Só que hoje eu estou aqui pela misericórdia dele, pela oportunidade dele de estar aqui hoje. E desde quando a pastora me falou que eu estaria aqui no domingo, na mesma hora, bate a ansiedade, bate a confusão. Às vezes você não sabe nem o que vai ministrar também, às vezes. Mas eu sei que Deus poderosamente, pela infinita graça dele, e por amor a mim e amor a vocês, o Senhor, Ele é fiel. Ele vai cumprir todo o propósito que Ele tem para cada um aqui. Mas, irmãos, a gente tem que vestir a armadura dele. Se nós deixarmos ela pendurada em casa e sair com ela, sem ela, tudo aquilo que o inimigo projetou vai pegar a gente. Com toda certeza. E eu falo isso porque não é todas as vezes também que eu pego a armadura e saio, não. Às vezes eu esqueço dela em casa também. E quando às vezes a gente sai sem ela, machuca muito o coração da gente. Bate arrependimento, bate às vezes o desespero. Por que que eu não ouvi a voz de Deus? Por que que eu não ouvi aquilo que o Senhor propôs no meu coração? Por que que eu já não assumi o meu propósito em vida ainda? Por que que eu estou enrolando tanto? Por que que eu estou postergando tanto para isso? E para isso, eu tenho como a frase inicial poder ministrar nos corações dos irmãos é que quem tem o coração em Deus não se perde quando perde o coração das pessoas. E a história de Davi em uma parte dela, igreja, ela é muito emblemática. E com isso eu quero compartilhar essa mensagem com a igreja lá em 2 Samuel. No livro que escreveu o profeta 2 Samuel, capítulo 15, verso 1. Fala sobre a rebelião de Absalão. Alguém aqui sabe quem que é Absalão? Absalão foi o filho de Davi, um dos filhos de Davi. E nesse tempo Davi já era rei de Jerusalém. Glória a Deus. Aleluia. Santo é o Senhor. Diz assim a palavra de Deus. E aconteceu depois disso que Absalão fez aparelhar carros e cavalos
e 50 homens que corressem adiante dele. Também Absalão se levantou pela manhã e parava a uma banda do caminho da porta. E sucedia que a todo homem que tinha alguma demanda para vir ao rei a juízo, o chamava Absalão a si e lhe dizia: de que cidade és tu? E dizendo ele: de uma das tribos de Israel é teu servo. Então Absalão lhe dizia: olha, os teus negócios são bons e retos, porém não tens quem te ouça da parte do rei, ou seja, rei Davi. Dizia mais Absalão: ah, quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão para que lhe fizesse justiça. Sucedia também que, quando alguém se chegava a ele para se inclinar diante dele, ele estendia a sua mão e pegava dele e o beijava. E dessa maneira fazia Absalão a todo Israel que vinha ao rei para o juízo. Assim furtava Absalão o coração dos homens de Israel. E aconteceu, pois, ao cabo de 40 anos, que Absalão disse ao rei: deixa-me ir pagar em Hebron o meu voto, que voltei ao Senhor. Um voto que ele ia fazer lá em Hebron. Porque morando eu em Gessur, na Síria, voltou teu servo um voto, dizendo: se o Senhor outra vez me fizer tornar a Jerusalém, servirei ao Senhor. Então lhe disse o rei: vá em paz. Levantou-se, pois, e foi para Hebron. E enviou Absalão espias por todas as tribos de Israel, dizendo: quando ouvirdes o som das trombetas, direis: Absalão reina em Hebron. E de Jerusalém foram com Absalão 200 homens convidados. Porém, iam na sua simplicidade, porque nada sabiam daquele negócio. Também Absalão mandou vir Aitofel, o Gilonita, do conselho de Davi, a sua cidade, de Gilo. Estando ele sacrificando os seus sacrifícios, e a conjuração se fortificava, e vinha o povo e se aumentava com Absalão. Então veio o mensageiro a Davi, dizendo: o coração de cada um em Israel segue a Absalão. Disse, pois, Davi a todos os seus servos que estavam com ele em Jerusalém: levantai-vos e fujamos, porque não poderíamos escapar diante de Absalão. Dai-vos pressa a caminhar, para que, porventura, não se apresse ele, e nos alcance e lance sobre nós algum mal, e fira a cidade a fio de espada. Então os servos do rei disseram ao rei: eis aqui os teus servos, para tudo quanto determinar o rei nosso senhor. Somente aí, pastor. Na verdade, a gente passou, né? Era do 1 ao 12. Mas amém, glória a Deus. Se os irmãos entenderam a mensagem ou não entendeu, vou explicar ela bem resumidamente. O que aconteceu? Absalão, ele estava com o coração entristecido pelo pai, porque a irmã deles, na verdade, um dos irmãos abusou de uma das servas. E nada Davi fez naquele período para puni-lo. O coração de Davi ficou sereno, tranquilo e não fez nada. Só que aí Absalão, por conta dessa transgressão, o que aconteceu? Absalão criou uma casca dura com o pai. E por isso que Absalão começou o quê? A convocar pessoas para andar com ele, fazendo propostas, como a palavra diz, que toda pessoa, ele estava na porta, e toda pessoa que chegava com algum problema, toda essa pessoa levava quem? Levava ao rei. Porque as pessoas tinham questões, tinham problemas a ser tratados com o rei, que naquela época o rei era quem? Era Davi. Então todas as pessoas daquela época levavam esses problemas pessoais, questões financeiras, tudo aquilo em juízo ao rei, para definir o que aconteceria naquele momento.
Só que contrapartida, Absalão foi meio que uma triagem antes disso. Só que as pessoas não chegavam até o rei Davi. Chegava apenas até Absalão e ficava por ali. Então as pessoas traziam com ele questões e Absalão fez igual, na verdade fez uma politicagem na porta de lá, do rei. Ou seja, ele começou a fazer propostas para aquelas pessoas dizendo: se eu fosse rei, se eu tivesse poder sobre essa questão sua, eu daria conta. Eu vou fazer isso em troca de quê? Parceria. Ou seja, ele queria o quê? Fazer com que as pessoas parassem de seguir Davi e seguissem ele. Então ele começou a envolver essas pessoas de lá. Começou a fazer essas propostas, começou, né, a prometer a elas coisas que no futuro não aconteceria. E o desfecho final, nós vamos entender mais para frente qual foi o desfecho final de Absalão. Mas acontece o quê? Que quando o coração de Absalão, em vez de estar voltado a Deus, o coração de Absalão estava voltado a quem? A pessoas. Mas todos sabem que Davi foi quem? Segundo o coração de Deus. Então o coração de Davi não estava em pessoas, o coração de Davi estava em Deus, estava ligado a ele. Então qualquer coisa que acontecia com ele, ele não se encurvava às pessoas, mas somente aquele que é digno, nosso Senhor. Então Absalão, em vez de curvar o seu coração a Deus, se curvou a pessoas. E quando essas pessoas começam a quebrar sua confiança, nós vamos juntos também, amados. Quando nós começa o quê? A idolatrar pessoas, a gente começa a colocar nossos corações em pessoas. Quando essa pessoa ela cai, a gente é ferido também e a gente cai junto também. Mas se você e eu estiver com o coração voltado a quem? A Cristo, a Deus, nada disso vai acontecer. Porque Deus, Ele não é homem para que minta e nem homem para que se arrependa. Então por isso que, se o nosso coração estiver voltado a Deus, nada de mal irá nos acontecer. Porque Ele conhece o meu coração e o seu coração, igreja. E quando Absalão fez essa proposta a todas essas pessoas lá, quando a gente volta um capítulo antes, Absalão ele retorna para Jerusalém, mas ele faz o que? Ele vive distante de seu pai. Porque ele chega com o coração todo alterado pela toda aquela situação que aconteceu. E aí o que acontece? Ele fica afastado do seu próprio pai. E isso implica a reconciliação incompleta. Ele chega trazendo a aparência da paz e um relacionamento quebrado com seu próprio pai. E sobre essa questão, não basta, amada igreja, estar perto fisicamente. Não basta estar perto fisicamente, é necessário haver o quê? Restauração. Se ele tem algum problema com seu próprio pai, o que ele deveria ter feito? Ter chegado a ele e ter resolvido seus problemas. Não ter feito o que? Essa rebelião contra o seu próprio pai. Porque a palavra nos diz que a gente deve honrar o quê? Pai e mãe. E nessa ocasião, Absalão não honrou seu próprio pai. Que Davi era segundo o coração de Deus, não era segundo o coração das pessoas. E muitas famílias convivem na mesma casa, mas vivem emocionalmente separados. É o que aconteceu aqui. Ele estava emocionalmente fragilizado, por se tratar do mesmo convívio ali, né, por se tratar de pai e filho, eles estavam emocionalmente o quê? Separados. E relacionamentos não curados se tornam portas para crises futuras. E a proximidade sem comunhão é apenas uma ilusão de relacionamento, amada igreja. Então, ou seja, a gente tem que ter um certo relacionamento, uma comunhão com Cristo, com o nosso Senhor, que é Ele que nos restaura, não é o ser humano que restaura nós, não, amados. É o Espírito Santo que habita dentro de mim e dentro de vocês. Não é o homem que vai curar suas cicatrizes, não. Não se iluda com isso, não. É Ele que vai curar. É somente Ele. E como nós lemos lá em 2 Samuel
do 15, né, capítulo 15, do 1 ao 6, Absalão começa o quê? Sua campanha política. É o que ele fez. Ele começou o quê? Ganhar os corações das pessoas. Em vez dele conquistar o coração de Deus, ele fez o quê? Conquistou o coração das pessoas. Certo? Ele ficava na entrada da cidade, ouvia as reclamações do povo, criticava indiretamente o governo de seu pai, fazia promessas e até beijava as pessoas para ganhar o quê? Sua confiança. E nessa mensagem, nesse trecho, nem toda simpatia na qual Absalão fazia com as pessoas, amada igreja, nem toda simpatia revela sinceridade. Então, às vezes, a gente, trazendo a vida agora, a nossa realidade, tem muitas pessoas que é simpático, é legal, mas será que ela é sincera com o que ela está falando com você? Será que ela está sendo verdadeira com o que ela está falando com você? Aquilo que ela está falando é verdade? Então há pessoas que conquistam nossos corações para satisfazer seu próprio interesse. Foi o que ele fez. Ele foi o que? Ele foi arrebanhando, conquistando os corações ali, para depois o que? Suprir os seus próprios interesses. E isso não agrada a Deus. E o carisma sem caráter é perigoso. Amém? E o que impressiona os olhos, nem sempre, amada igreja, agrada a Deus. Então, às vezes, a gente faz as coisas bonitas, às vezes para agradar. Porque, sendo sincero, amada igreja, muitas das vezes no nosso percurso da nossa vida, a gente faz as coisas para agradar homens. Seria hipocrisia a gente estar falando aqui que desde quando nós nascemos, desde a concepção, desde quando a gente é criança, entra na juventude, na pré-adolescência, juventude, na idade adulta, a gente sempre agradou a Deus. Amados, não sempre agradamos a Deus. Muitas das vezes a gente faz isso para impressionar o quê? Os olhos daquele sempre que nunca nos levou a Deus, que é o homem. Eu já fui um tipo de pessoa assim também. Hoje eu busco andar nos caminhos do Senhor. Todos nós aqui nós temos esse objetivo. Nem sempre no final do percurso teremos sucesso. Temos que ser realistas e coerentes com o que a gente vive, com o que a gente pratica, com o que a gente caminha. E lá em 2 Samuel, capítulo 15, 7 ao 12, o que o texto traz? Que Absalão proclama-se rei de Hebrom. Para quem não conhece, Hebrom é uma cidade que faz parte de Jerusalém, de Israel. Mas quem que era o rei de Israel? Era Davi, certo? E isso implicou o quê? Que ele mentiu para Davi, ele escondeu, ele se próprio autenticou rei daquela cidade, sendo que na verdade já tinha um rei que dominava todas aquelas cidades ali, que era Davi. Então ele usou a religião como disfarce e formou alianças estratégicas para que ele pudesse juntar as pessoas, caminhar para poder o quê? Destronar quem? O próprio pai. Mas reforço, Davi era segundo o coração de Deus. Por aí nós sabemos qual será o desfecho final de Absalão. E a reflexão sobre essa passagem de Absalão. Toda rebelião, amados, começa no coração, antes de aparecer nas próprias atitudes. Se você tem alguma pretensão de fazer algo, não que seja para as pessoas, mas fazer algo para você, o que acontece? A própria rebelião começa aqui, ó, antes de a gente botar em prática. Então por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente faz, do que a gente mostra, do que a gente pensa. E nem sempre Deus vai estar nessa causa também não, amada igreja. Nem sempre Deus vai estar nessa causa, porque Deus desaprova isso aí. Deus não agrada de rebelião, muito menos se você contemplar ela no seu próprio coração. E quem não aprende a servir, dificilmente vai saber liderar. Então, se a gente não souber servir primeiro, dificilmente a gente vai ter dificuldades para liderar. Porque a liderança corresponde a muitas coisas antes mesmo da gente querer algum cargo, amada igreja. Liderança tem um preço a ser pago.
tem um caminho para traçar, há degraus a subirem, e às vezes tem degraus que a gente desce uma vez só para poder subir mais dois. O processo da nossa vida é dessa forma, seja espiritual, ou seja na nossa vida, no trabalho, onde quer que a gente for, amada igreja. E a ambição sem submissão, ela produz queda. E foi o que aconteceu. Absalão, ele não se submeteu às ordens do pai. Ele quis o quê? Ele quis ir além daquilo e tentou destronar o seu pai. Então, por isso que fala que a ambição sem submissão produz a queda. Então, ele não se submeteu ao pai dele. Ele disse, eu vou fazer isso, meu pai que fique lá, eu vou juntar aqui umas pessoas aqui e vou tentar destronar ele. Porque o que ele fez lá eu não gostei, e é isso. Pensando, né, o grosso modo foi isso. E quem sobe por atalhos, normalmente não permanece no topo. Muitas das vezes a gente tenta buscar o quê? Um escape rápido. Aqui tá difícil, não tô conseguindo. Eu tô indo aqui, mas não tô conseguindo ver a luz do túnel. Aí que o diabo faz? Ele aparece, abre uma brecha aqui assim, passa por aqui que você vai conseguir ir lá rapidinho. Só que você não sabe o trajeto que ele fez para você. Às vezes é um trajeto, um atalho, que muitas das vezes pode ter muito mais obstáculo do que um simples obstáculo que você está caminhando aqui com Cristo. Às vezes Deus coloca um obstáculo para você alcançar, mas Satanás, por curto maior, coloca 4, 5, 6, 7. Para você não chegar no objetivo final, porque é isso que ele quer. É que todos nós da igreja não cheguem no objetivo final. Porque ele quer matar, roubar e destruir. E que nós constituímos uma família, nós constituímos aquilo, seguir a Cristo. Nós queremos o quê? A justiça de Deus. O amor do Senhor possa o quê? Nos preencher o nosso vazio. Porque, igual eu falei, o homem não vai preencher aquilo que você está precisando. Somente ele que vai preencher esse vazio, essa necessidade. Glória a Deus. E depois que Absalão se rotulou, se ele auto-reinou ali na cidade de Hebron, o que acontece? Lá em 2 Samuel, capítulo 15, verso 13, pastor, coloca lá para nós. Um trechinho lá, do capítulo 15, verso 13. Aí lá fala, né? Então veio o mensageiro a Davi dizendo o coração de cada um em Israel, ou seja, aquilo que eu falei. Absalão conquistou o coração daquela cidade, daquelas pessoas, né? Cada um em Israel segue Absalão. Ele conquistou. Pode passar, pastor. Disse, pois, Davi a todos os seus servos que estavam com ele em Jerusalém: levantai-vos e fugimos, porque não poderíamos escapar diante de Absalão. Dai-vos pressa a caminhar para que, porventura, não se apresse ele e nos alcance, e lance sobre nós algum mal e fira a cidade a fio de espada. Então os servos do rei disseram ao rei: eis aqui os teus servos, para tudo quanto determinar o rei, nosso senhor. E saiu o rei com toda a sua casa a pé. Deixou, porém, o rei 10 mulheres concubinas para guardarem a casa. Tendo, pois, saído o rei com todo o povo a pé, pararam num lugar distante. E todos os seus servos iam ao seu lado, como também todos os quereteus e todos os peleteus, e todos os geteus, 600 homens que vieram de Gate a pé, caminhavam diante do rei. Disse, pois, o rei a Itai, o geteu, porque irias tu também conosco? Volta e fica-te com o rei, porque estranho és e também te tornarás a teu lugar. Ontem viste e te levarei eu hoje conosco a caminhar, pois força-me é ir aonde quer que puder ir. Volta, pois, e torna a levantar teus irmãos contigo, com beneficência e fidelidade. Respondeu, porém, Itai ao rei e disse: vive o Senhor, e vive o rei, meu senhor, que no lugar em que estiver o rei, meu senhor, seja para a morte
seja para a vida, aí certamente estará também o teu servidor. Então Davi disse a Itai: Vem, pois, e passa adiante. Assim passou Itai e Geteu e todos os seus homens, e todas as crianças que haviam com ele. E toda a terra chorava. A grandes vozes passando, todo o povo, também o rei, passou o ribeiro de Cedron. E passou todo o povo na direção do caminho do deserto. Eis que também Zadok ali estava, e com ele todos os levitas que levavam a arca do concerto de Deus. E puseram ali a arca de Deus. E subiu Abiatar até que todo o povo acabou de sair da cidade. Então disse o rei a Zadok: Torna a levar a arca de Deus à cidade. Se achar eu graça aos olhos do Senhor, ele me tornará a trazer para lá e me deixará ver a ela e a sua habitação. Se porém disser, assim não, tenho prazer em ti, eis-me aqui, faça de mim como parecer bem aos seus olhos. Disse mais o rei a Zadok: O sacerdote não és tu, porventura o vidente? Torna, pois, em paz para a cidade, e convosco também vossos 2 filhos, Ahimaás, teu filho, e Jonatas, filho de Abiatar. Olha que me demorarei nas campinas do deserto, até que tenha novas poças. Zadok, pois, e Abiatar tornaram a levar para Jerusalém a arca de Deus e ficaram ali. E subiu Davi pela subida das oliveiras, subindo e chorando, e com a cabeça coberta, e caminhava com os pés descalços. E todo o povo que ia com ele cobria cada um a sua cabeça, e subiram chorando sem cessar. Aleluia. Davi sai de Jerusalém chorando, amados. E toda essa trajetória toda aí que Davi fez por ter saído, mesmo ele não Deus, mesmo Deus falando para ele não fugir, porque ele saiu em questões, às vezes até por respeito ao filho dele, Absalão, ele quis o quê? Não travar uma guerra com o filho dele. Ele resolveu sair com aqueles que estavam seguindo a Davi, e isso foi uma humilhação pública, e isso carregou. Por que ele estava chorando? Porque foi uma dor da traição do seu próprio filho. Ele nunca imaginava que seu próprio filho faria isso com ele. E a dependência de Deus. Então todo esse conjunto fez com que Davi chorasse. Ele se acobertou porque por vergonha, por humilhação, por que estava acontecendo. E mesmo assim, por todas essas circunstâncias, Davi se retirou e deixou seu filho lá. E nem toda perda significa derrota. Não é por isso que Davi deixou seu trono e foi para o deserto. Isso não quer dizer o quê? Que nem toda perda significa derrota. Então, por isso que muitas das vezes, quando a gente sai e a gente se depara com um deserto, a gente olha para os lados e não vê nada. A gente se sente dessa forma. Quando a gente entra numa guerra, numa luta, que às vezes a gente não consegue sair dela, a gente não tem, a gente olha para os lados e não vê recursos. A gente se sente o quê? Realmente no deserto. E há momentos em que Deus nos ensina mais no vale do que no próprio trono. Porque às vezes o trono, ele sacia sua carne, ele massageia o seu ego ali. Mas não, no vale de ossos secos, lá muitos guerreiros passaram, muitos ali não soube resistir aos problemas e ali ficaram. Mas se você é forte o suficiente em Cristo, todos nós vamos passar pelo vale. E do outro lado, cantaremos o hino da vitória. Só para quem crê, amada igreja. Glória a Deus. E a confiança em Deus deve permanecer mesmo quando tudo parece dar errado. É o que eu falei, é o que o pastor e a pastora fala, é que todo mundo que vem aqui fala. A gente deve confiar integralmente em Deus. Deve permanecer mesmo quando tudo parece o quê? Dar errado.
Quantas vezes vai dar errado na nossa vida, amada igreja? Isso serve até para mim. Uma reflexão que eu fiz profundamente comigo. Não é sempre que vai ter vitória, não. Eu acredito que, estatisticamente falando, eu acho que a gente tem mais derrota do que vitória. Mas é lógico. A gente é derrotado, mas isso não quer dizer que a gente perdeu a batalha, não. A gente só perdeu uma etapa. Porque Deus está te preparando para poder avançar 2 e 3 vezes mais. Porque, irmão, a vida cristã é dessa forma. É moldando ali assim, na mão do oleiro, ele vai esmagando ali assim, vai trazendo um buraco dentro de você assim, pega um pouco de uma água ali, joga no C de novo, te molha ali e vai indo. E quem caminha com Deus pode perder uma posição, mas nunca perde o seu propósito. Foi o que aconteceu com Davi. Quem caminha com Deus pode até perder uma posição. Ou seja, Davi perdeu a posição de rei ali, Jerusalém. Mas ele nunca perdeu o seu propósito. Porque aquele que determinou para você o seu propósito, homem nenhum pode retirar mais. Se hoje você é o que é, porque Deus o abençoou e o consagrou. E homem nenhum pode retirar um título seu, uma posição sua, aquilo que você conquistou pela aprovação dele. Sua família. Amém? Agora vamos para o desfecho final. 2 Samuel, capítulo 18, verso 9 ao 15. Samuel 18, versículo 9 ao 15. E Absalão se encontrou com os servos de Davi. E Absalão ia montado numa mula, e entrando a mula debaixo da espessura dos ramos de um grande carvalho, pegou-se-lhe a cabeça no carvalho, e ficou pendurado entre o céu e a terra. E a mula que estava debaixo dele passou adiante. O que vendo um homem o fez saber a Joabe e disse: Eis que vi Absalão pendurado num carvalho. Então disse Joabe ao homem que lhe o fizera saber: Pois que o viste, porque o não feristes logo ali em terra. E forçoso seria eu dar-lhe 10 moedas de prata e um cinto. Diz, porém, aquele homem a Joabe: ainda que eu pudesse pesar nas minhas mãos 1000 moedas de prata, não estenderia a minha mão contra o filho do rei, Davi. Pois bem ouvimos que o rei te deu ordem a ti, e a Abissai e a Itai, dizendo: guardai-vos cada um de tocar no jovem em Absalão. Ainda que proferisse mentira contra risco da minha vida, nem por isso coisa nenhuma se esconderia ao rei, e tu mesmo te oporias. Então disse Joabe: não me demorarei assim contigo aqui. E tomou 3 dardos e trapassou com eles o coração de Absalão, estando ele ainda vivo no meio do carvalho. E o cercaram 10 jovens que levavam as armas de Joabe e feriram a Absalão e o mataram. E o que aconteceu com Absalão? Ele ficou preso numa árvore pelos cabelos e foram lá e mataram ele. E isso trouxe o quê? O orgulho o levou à queda, o plano dele fracassou e a rebelião teve um fim trágico. Deus resiste aos soberbos. Nenhum projeto construído contra os princípios divinos prosperará para sempre. Pega isso, igreja. Nenhum projeto construído contra os princípios divinos prospera para sempre. Então, tudo aquilo que armaram contra mim, contra vocês, se no fim de Deus, não vai prosperar.
Nenhuma ferramenta forjada contra nós não prosperará, igreja. Se nós estivermos firmes com o propósito em Deus, nenhum dardo, nenhuma ferramenta contra nós vai prosperar. E o orgulho costuma ser a última armadilha antes da queda. Então, amados, tira esse orgulho. Tira essa coisa, essa barreira que nos traz avançar no reino de Deus. Às vezes a gente tem uma rincha com alguém, com alguma pessoa, e às vezes a gente pensa que essa causa é isolada de Deus. Deus não está vendo o que eu estou fazendo com o irmão, não. Mal pense nós, o coração é enganoso. Porque o orgulho costuma ser a última armadilha antes da queda. Então toma cuidado. Se o orgulho está sendo praticado, cuidado que a próxima consequência é a queda. Então o mesmo orgulho que nos levanta diante dos homens pode nos derrubar diante de Deus. Eu acabei de falar. Orgulho em excesso traz a ruína. Mas quando a gente tem orgulho de servir a Deus, é diferente. É diferente. Eu tenho muito orgulho de servir a Cristo, porque eu sei que Ele pagou um preço para mim e para vocês na cruz do Calvário. Aquele sangue não deveria ter escorrido naquele madeiro. E muito menos sofrido o que ele sofreu durante todo o percurso carregando a sua cruz e a minha cruz. Aquela cruz não era dele, era nossa. E por isso hoje nós estamos vivos aqui. O mínimo que nós temos que fazer a ele é honrar o quê? As Escrituras e aquele que ele veio e pregou a palavra de Deus. Se a gente parar para refletir, Jesus Cristo teve tão pouco tempo, né, a sua prática, o seu cristianismo teve tão pouco tempo, que assim que ele começou, depois de 3 anos, foi crucificado. E nós já temos quantos anos aqui? Eu sei que tem pessoas que têm mais idade, eu estou numa certa idade, mas a gente não sabe o nosso desfecho final. Por isso que a vinda de Jesus Cristo, ela está próxima. Pode ser daqui 10 minutos, pode ser daqui 15 segundos, pode ser daqui uma semana, um mês, um ano. A gente não sabe. E por isso que eu trago a reflexão aos irmãos. Esteja com o seu coração em Deus. E a história de Absalão ensina o que, amada igreja? Que feridas não tratadas geram amargura. A vingança produz destruição. O orgulho precede a queda. O carisma não substitui o caráter. A rebelião afasta o homem de Deus. E o amor do Pai continua disponível e estável. Esse aí não muda. Esse amor do Pai nunca vai mudar. A gente pode até mudar nosso jeito de tratar Ele. Mas o Senhor, Ele continua fidedigno. Ele continua fiel. Ele não muda. E nunca vai mudar. E eu faço algumas perguntas para a igreja. Existe alguma ferida que ainda governa as suas decisões? Tenho alimentado o quê? Sentimentos de vingança ou de ressentimento? Estou buscando posições ou propósito? Tem uma grande diferença de nós estarmos buscando posição ou propósito. Eu busco e oro a Deus propósito para a minha vida. Eu sei que não é fácil não, amada igreja. Não é fácil não. Você assumir um propósito que Deus te chamou para que ele possa acontecer. Amém? E lá em Provérbios, capítulo 18, 12, fala assim, ó. Antes da ruína, gaba-se o coração do homem. E diante da honra, vai a humildade. Não permita, igreja, que a amargura de Absalão destrua o propósito de Deus para a sua vida. Essa mensagem que eu quero deixar para a amada igreja. Nunca deixa isso que aconteceu com Absalão ser um tema para a sua vida. Mas que seja uma história que você possa e eu refletir para que a gente não possa fazer igual. Essa mensagem eu quero que os irmãos recebam com muito carinho, com temor do Senhor, porque não é fácil a gente estar aqui assumindo essa responsabilidade, trazer uma mensagem para a igreja,
Porque é muito fácil eu trazer essa mensagem para a igreja, mas quando a gente está lá de fora, fazer isso com uma pessoa que a gente nem conhece, é complicado, às vezes é difícil. Às vezes a gente não tem nem argumento, a gente não sabe nem como chega na pessoa, mas faça hoje o que tem que ser feito. E oramos, jejuamos, determinamos as bênçãos do Senhor para o dia seguinte, para que possamos estar o quê? Firmes contra as ciladas do diabo. Amém? Glória a Deus. Eu agradeço, o meu Deus, pela oportunidade, né? Que os irmãos fiquem com essa mensagem. Eu agradeço, pastor, pastora, pela oportunidade. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Senhor Deus, Deus de poder, Deus de graça, Deus de misericórdia. Pai, a palavra do Senhor foi ministrada no nosso coração. Nós fomos orientados pela palavra do Senhor, nós fomos confrontados, Senhor. Agora queremos te pedir a Ti, papai querido, que nos dê estratégia, Pai. Nos fortaleça, Pai. Nos dê intrepidez para que nós venhamos colocar essa palavra em prática em nossas vidas, Pai. Para que realmente nós possamos viver, Pai, de acordo com a palavra do Senhor. Pai, eu te peço em nome do Senhor Jesus, Pai, continua nos conduzindo, continua falando aos nossos ouvidos, continua nos admoestando, papai, para que nós possamos, Senhor, servir o Senhor com fidelidade, com obediência. Pai, eu quero te pedir em nome do Senhor Jesus, que o Senhor vai de encontro a cada lar que é representado, cada família que é representada, seja alcançada pelo Senhor. Aqueles que não puderam estar aqui, que a poderosa mão do Senhor esteja sobre eles, Pai, guardando, livrando toda influência negativa. Papai querido, eu quero te pedir que em nome do Senhor Jesus, da mesma forma que somos todos em segurança, que assim nos leve em segurança para os nossos lares, nos dê uma noite tranquila, uma noite de revigоramento, que a misericórdia do Senhor venha se renovar em nossas vidas até que o nosso Senhor Jesus Cristo volte. Nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolação do Espírito Santo do Senhor repouse sobre nossas vidas, sobre o nosso lar, sobre a nossa família. Não somente hoje, mas para todo sempre. Todos creem, digam amém. O curso está encerrado em nome de Jesus.